Olá, seja bem-vindo. Aqui é Alcides falando, professor do Seminário Teológico Ebenezer, coordenador da parte dos cursos EAD, os cursos à distância. Estamos alcançando todo o Brasil com nossos cursos bíblicos. Temos cursos gratuitos e também temos curso do bacharel, o curso EAD, para quem quer fazer o curso de teologia completo numa das melhores escolas, que está localizada em Recife. E pode fazer da sua casa, pela internet, pelo computador, até pelo celular. Esse curso é sobre a igreja, a palavra de Deus, a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre a igreja do Senhor. E parabéns por você ter chegado aqui. Eu vou estar aqui narrando e explicando a nossa primeira lição. A lição 1, O tema da lição é o significado da igreja bíblica. E, mais uma vez, parabéns. Tendo já feito um estudo sério da Bíblia, Esse estudo aqui é uma continuação, digamos, mas ele é um curso, digamos assim, que inicia uma série sobre a igreja e para pessoas que já têm uma experiência na fé, que já estudaram a Bíblia em outros cursos, Esse aqui é um curso que vai ajudar bastante, Por isso que ele disse que agora começa uma etapa mais profunda da nossa série. Que Deus abençoe o seu estudo, lhe dê sabedoria, que tenha certeza que você vai aprender bastante aqui, para que possa utilizar essas informações em sua própria vida, em sua própria comunidade, onde você está, e ajudar muitas pessoas a entender o que a Bíblia ensina sobre a igreja. Aqui na introdução, nós temos aqui, que há espalhadas pelo mundo inteiro, nós sabemos disso, muitas obras impressionantes, Quem já teve a oportunidade de viajar para muitas cidades grandes, talvez Rio de Janeiro, ver aquela incrível construção do Cristo Redentor, ou até outros lugares, a gente sabe que existem grandes obras, criadas pela inteligência dos homens, As pirâmides, uma das mais magníficas e impressionantes construções do mundo, estão localizadas no Egito, e outras maravilhas da antiguidade, Telas dos mais famosos pintores, que hoje valem milhões, Belas cidades como Brasília, uma cidade totalmente projetada, bem construída. Quem já foi até Brasília, pôde ver, pontes, represas, demais construções modernas, são resultado da criatividade de grupos de idealistas, desenhistas e engenheiros. E claro que nada disso existe por acidente, Ao contrário, tem um propósito definitivo. Por exemplo, a cidade de Brasília, ela foi construída com um propósito, de abrigar todo o centro dos poderes num local exclusivo, Ela foi construída de maneira estratégica, ela está localizada no centro do Brasil para poder atender todos os estados, então teve todo um ideal nessa construção. De igual modo, quando falamos da criação da Bíblia Sagrada, da salvação que temos em Jesus Cristo e da igreja que Jesus prometeu edificar, Temos o texto aqui de Mateus 16, 18, que vai ser bem estudado nesse curso. Não foi casual, A igreja, a criação da igreja não foi uma coisa assim, por acidente, jamais, Foi uma complementação do eterno propósito do nosso Criador. Então a igreja é um povo escolhido, Você pode ver aqui nessa imagem, de todas as nações, Um povo único, para Jesus, para Deus. E quanto devemos apreciar tudo isso? Inclusive a palavra de Deus e sua casa, o povo escolhido por Deus para constituir a igreja. Olha, por sabermos que a igreja existia na mente de Deus desde os primórdios dos tempos. Sua importância é ilimitada hoje em dia, muito mais de 2000 anos depois da sua instituição. Então, o primeiro ponto que você deve entender bem, a igreja não teve origem na mente de nenhum homem, nenhum dito profeta, nenhum sábio, ninguém inventou ou pensou em criar a igreja. A igreja teve suas origens em Deus, sendo por ele planificada e prometida desde a criação dos homens. A igreja do Novo Testamento, ela não foi concebida ou construída acidentalmente, derivada de um pensamento tardio na mente de Deus, e nem surgiu em substituição por qualquer outro plano divino que, porventura, não tivesse sido realizado, mas
infelizmente, tem pessoas que pensam isso. Vamos ver aqui que isso não é verdade. É óbvio que Deus desejava a existência da igreja e por isso ela se tornou parte integrante no plano divino para redimir, para salvar um povo eleito de um mundo pecaminoso. E qual será a função desse povo escolhido por Deus? Servir ao Senhor aqui no mundo e viver para sempre com Ele lá nos céus. Então, quando servimos ao Senhor aqui no mundo, nós servimos na igreja. Não trancados dentro daquela comunidade de pessoas, né? Mas servindo o mundo, né? Ajudando pessoas a encontrar o caminho de Jesus. Vamos falar sobre a suma importância da igreja. Nesse curso, nós queremos pesquisar minuciosamente sobre a igreja como apresentada na Bíblia, né? Nós não vamos estar estudando aqui sobre nenhuma igreja que você, porventura, possa imaginar ou conhecer, né? Não vamos estar falando sobre a igreja de ninguém, mas sobre o que a Bíblia ensina sobre a igreja, sabendo que ela é de grande importância no plano permanente do Criador. Ninguém que conheça a palavra de Deus vai poder negar, né, a existência de uma igreja. A Bíblia fala da igreja. Mas, aquela pergunta, né? Qual igreja? Dentre as muitas, né? E de onde teria vindo? Aquela velha pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, né? Qual a igreja certa? Bem, essas perguntas e muitas outras sempre surgem e são respondidas das mais diversas maneiras através dos séculos. Os resultados são, você sabe, né? Milhares de denominações e seitas distintas, cada qual dando uma resposta diferente às perguntas acima. Mas as respostas dos homens não nos importam, né? Não importa. Nós não vamos procurar a resposta de ninguém. Nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos juntos procurar na Bíblia a resposta certa para essas perguntas. Pois a palavra de Deus é a verdadeira fonte de informações divinas. Primeiramente, vamos começar vendo o que a igreja bíblica não é, né? Então, antes de estudar o que a igreja bíblica é, vamos ver primeiro o que a igreja bíblica não é. Bem, para descobrir o que é a igreja, comecemos primeiro com uma pesquisa sobre o que ela não é. Bem, a igreja bíblica não é denominacional. O que isso quer dizer? Jesus não deixou aqui na Terra uma denominação, uma organização específica, né, separada, é denominada por um partido, por um nome, né? Você sabe o que é a denominação, né? A igreja da Bíblia não é denominacional, ela não é uma denominação. E também não é interdenominacional, ou seja, ela não é um sistema único, mas que aceita todos os credos, todas as doutrinas. Então, ser interdenominacional quer dizer, você aceita todas as denominações, independente de suas crenças. Também isso não se encaixa no plano da igreja bíblica. Para sua confirmação, você pode ler, por exemplo, Efésios, capítulo 1, versículo 22, né? Falar que Cristo é o cabeça da igreja, capítulo 5, versículo 27 também. Colossenses, capítulo 1, versículo 18, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13 e também capítulo 3, versículo 4 e 9. Vamos ver essas passagens. Continuando, então, eu quero ler aqui com vocês essas passagens importantes para vermos que a igreja não é, né, uma denominação, não pode ser interdenominacional. Então, Efésios, capítulo 1, versículo 22, vai dizer aqui, olha: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. De que igreja está falando aqui? Não está falando nem da denominação, está falando da igreja no sentido da igreja do Senhor, a igreja de Jesus. E ele é para ser o cabeça, né? Deus colocou ele para ser o cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Efésios capítulo 1, versículo
22, não é isso? E voltando à lição, também no capítulo 5, versículo 27. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável, né? Então aqui fala que Deus fez com que a igreja fosse apresentada, né? Apresentada a Jesus sem defeito, né? Nós temos defeito, mas a igreja é apresentada diante de Deus sem defeito. E temos também em Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia, né? Tenha a supremacia. Colossenses capítulo 1, versículo 18. E também a 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, e depois capítulo 3, versículo 4 a 9, ainda dentro do tema de que a igreja não pode ser uma divisão, né? Então, uma das passagens mais evidentes é a de Corinto, porque você sabe que a igreja em Corinto, se não fosse na época dos apóstolos, provavelmente ia iniciar as primeiras divisões, né? Só que os apóstolos estavam presentes. O apóstolo Paulo estava presente e não permitiu. Por que não permitiu? Porque não é bíblico. Isso é errado. Não é bíblico divisões. Não devemos nos conformar com algo que a Bíblia não só ela proíbe, mas ela condena. E é claramente aqui no escrito do apóstolo Paulo, quando ele soube que estava havendo divisão em Corinto, ele escreveu uma carta. Essa carta foi lida a toda a igreja, para vergonha dos divisores, e acredite, a divisão acabou. Não houve mais divisão em Corinto por conta da palavra de Paulo, e eles sabiam que Paulo estava falando, inspirado por Jesus. Ele era um apóstolo. Veja o que ele falou: acaso o Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês ou foram batizados em nome de Paulo? Perguntas retóricas. A resposta para todas as perguntas era não. Cristo está dividido? Não. Paulo foi crucificado em favor de alguém? Não. Então, alguém podia ser batizado em nome de Paulo? Também não. Então, por que estavam se dividindo? Porque havia grupos que diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Apolo, né? Então, Paulo vai chegar, ele vai ter a conclusão. Veja o que ele vai dizer aqui no texto seguinte: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês não estão sendo carnais, né? A tradução aqui, mundanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Paulo dizendo, ele plantou, Apolo regou. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele plantou aquela igreja, ou seja, ele ajudou a nascer aquela igreja, né? Não é que Paulo fundou a igreja, não entenda mal, ele não fundou a igreja. Paulo plantou no sentido que ele plantou a palavra e nasceu a igreja, nasceu cristãos. Apolo regou porque depois da saída de Paulo, Apolo foi lá e trabalhou com aquela igreja, ajudou aquela igreja a se firmar. Mas Deus é quem fazia crescer, é isso que ele está dizendo. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Nunca devemos apegar a homens, né? Nunca devemos ficar fascinados com os homens, né? Os homens são apenas servos, é Deus que faz tudo. O que planta e o que rega tem só um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Paulo diz isso, olha, vocês são lavoura de Deus, e edifícios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 9, né? Também a igreja não é uma seita. A igreja não pode ser classificada como uma seita. Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Ele vai dizer que a igreja não é uma seita, ela não é um partido que se separa dos outros, porque a igreja ela é única. Ela é única, né? Voltando aqui para os textos bíblicos, Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Olha, há um só corpo. O que quer dizer isso? A igreja não é o corpo de Cristo? Só há uma igreja. Sim, você vai dizer, não, mas tem muitas igrejas, né? Olha, pela Bíblia só tem uma. A palavra de Deus ela é perfeita, infalível, escrita, inspirada pelos apóstolos. Essa afirmação não está errada. Então existe alguma coisa errada pelo mundo, porque só há um corpo, então só há uma igreja, um só Espírito, assim como a esperança da qual vocês foram chamados é uma só, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Tem gente que diz que tem 2 batismos. Não, só tem um. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e age por meio de todos e em todos, né? Então, Efésios capítulo 4, 4 a 6. A igreja não é uma seita. Por quê? Porque ela é única. Ela é única, né? Continuando, também não é uma organização política ou social, né? A igreja não é uma organização política, jamais. Ela nem pode estar envolvida com política. Também ela não é uma organização social, embora ela cumpra um papel social. Ela leva o bem à comunidade, né? Ao estar levando a palavra de Deus, ela está causando o bem social, porque leva as pessoas a um nível de vida, né, espiritual, que vai fazer o bem ao próximo. Mas ela não é em si uma entidade social no sentido de promover ações sociais, acabar com a fome, acabar com a miséria. Isso é bom, são trabalhos bons, né? Mas o trabalho da igreja está muito acima disso. Também não é um templo feito pela mão dos homens, né? A gente se acostumou muito a chamar aquele prédio bonito de igreja. É uma cultura que está no nosso linguajar, né? Você passa, você vê um prédio bonito, você diz, olha, né, que igreja bonita, né? Mas a verdade, né, nós sabemos que aquilo não é a igreja. A igreja não é um prédio, né? A igreja é uma casa espiritual. Isso sim é a igreja. Né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, né? Ele vai falar isso, né? Olha, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então veja o que Pedro diz, né? Pedras que vivem, casa espiritual. Então a igreja é um templo, sim, é uma casa espiritual, né? Não é nada físico de tijolo, né? Nada disso, né? A igreja descrita na Bíblia também não é católica, né? No sentido do uso atual da palavra, que descreve a organização católica romana, né? Com sede no Vaticano, né? Que tem o Papa, né? Bem, a Igreja Católica, claro, sabemos que situa-se entre as mais antigas da história do cristianismo, mas vamos prestar atenção a um detalhe. Não existia na época do Novo Testamento. Você não tem Igreja Católica Romana na época do Novo Testamento. Isso é claro, é só ler o Novo Testamento para a gente saber disso, né? Então, vamos continuar na próxima videoaula esse assunto, vendo o que não é a igreja, para chegar finalmente à conclusão do que a Bíblia diz que é a igreja, o que vem a ser a igreja então, finalmente, né? Eu vou dar parada aqui no programa de gravação e nós vamos continuar no próximo vídeo.